quais são as melhores alimentação na fase da menopausa e o que a gente deveria evitar? Tá. Eu gosto de falar o que a gente pode incluir, porque pensando no aspecto do panorama, né, vamos citar aqui alguns tópicos para a gente selecionar. A dieta de quem está passando pela menopausa, ela precisa, na verdade, começar a partir dos 40 anos, que é a perimenopausa, que a partir dos 40 anos a gente tende a perder massa muscular em torno de 8% a cada década, e em torno de, a partir da menopausa, 1 a 2% de massa óssea. Então, visto isso, a gente precisa se precaver e consumir alimentos ao longo do dia que tenham proteínas para fazer pelo menos a manutenção da massa muscular. E eu levanto a bandeira que a gente precisa treinar sempre, sempre. E principalmente exercício resistido, que aumenta de força. E até mesmo a gente às vezes pensa, Ju, não tem condição agora de ir numa academia, mas hoje a gente tem exercício de calistenia, que é usando o peso do próprio corpo. Fale com o educador físico, faça uma avaliação. Você tenha certeza que você está investindo em saúde e economia de tempo e de dinheiro. E quando a gente estimula o consumo ao longo do dia de alimentos que tenham proteína, e aí eu estou dizendo proteínas de origem animal, proteínas de origem vegetal, porque até inclusive as proteínas de origem vegetal acabam vindo de fontes como a soja ou até mesmo outros alimentos que tem vários fitoquímicos. Então, tem muitos dados demonstrando que, além de estimular uma via que é importante, que é a mTOR, que estimula o ganho de massa muscular, você também estimula algumas vias de regeneração tecidual. Então, favorece essa regeneração. E quem não gosta de estar envelhecendo cronologicamente, mas rejuvenescendo biologicamente? Então, a gente tem esse aspecto da massa muscular. E o aspecto da prevenção da perda da massa óssea. Porque a partir dos 45, 50 anos, é muito comum ver o que a gente fala de osteopenia, que começa a ter essa saída desse cálcio dos ossos, que é o nosso maior reserva, para N situações. E a gente só vai perceber, às vezes, se não tem essa avaliação, por exemplo, de densitometria óssea, ou até mesmo no sangue, tem vários parâmetros, a gente vai sentindo ou alguma questão ligada aos ossos. É muito comum também ver, começa a cair as obturações, porque o primeiro passo da baixa de cálcio no nosso corpo é os dentes. Tanto é que é um ponto bem importante quando a gestante ela está passando por esse período, né, da gestação, precisa se cuidar muito bem, porque ela pode ter uma baixa importante de cálcio, entre outros minerais, e isso favorecer... É isso que faz cair o cabelo também? Na gestação cai bastante o cabelo, né? Pode vir a cair, que aí é um sinal de desnutrição. Não só proteico, mas a gente tem a relação do cabelo com uma célula muito sensível, uma célula que ela se regenera, ela sempre está se atualizando. Então, qualquer sinalização de desnutrição começa a cair primeiro o cabelo. Mas, e se a gente falar, né, num contexto, também a relação de hormônios ligados à parte emocional, em especial a insulina, onde que a gente acaba aumentando o apetite, e aí a gente acaba muitas vezes estimulando pela parte de alimentos mais gostosos, que a gente fala, uma alimentação mais hedônica, mais emocional, mais aconchegante, em vários aspectos, né? Às vezes vai para o doce, às vezes vai para um alimento mais quentinho, ou vai mais para um pãozinho. E esses alimentos, eles estimulam o cortisol, que daí gera essas questões de emoção. Ou a pessoa vai ficar mais melancólica, ou uma pessoa vai ficar com uma tensão, com nervosismo. Então, a gente pega... acaba me apresentando aos pacientes, assim, nesses dois parâmetros, ou mais para melancólica, que acha que já está em depressão, ou mais nervosa. E aí, esse impacto eu preciso sempre tratar com muito cuidado, porque
Às vezes a pessoa ela fala assim, mas eu tô muito cansada. Mas você fica com muitos picos glicêmicos, que consome muito carboidrato, dá um pico, a gente fica agitada, né? Fica igual uma borboletinha. E daí depois a gente cai, como se fosse uma depressão. E aí fala assim, nossa, eu preciso ficar à base de café.